Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está aí na sua casa, mas eu estou aqui. Olha só, galera, nosso curso completo aqui de Vestibulando na História. Isso mesmo, Zavolima na área, Vestibulando na História, aqui no canal História é Vida. Isso mesmo, galera. Nossa sequência de aulas aqui de História do Brasil. Nós temos História Geral, História do Brasil. Estamos entrando, então, aí na nossa quarta aula, né? Já falamos aí do período que está aí na montagem do sistema colonial, falamos do período açucareiro, falamos também do período aí minerador, e agora estamos entrando na crise do sistema colonial. Olha só, crise do sistema colonial é a nossa quarta aula. Roda vinheta, tamo junto, vamos lá. Bom, meus queridos, meus amados, vamos seguir na sequência de resumões da história do Brasil. Quando a gente fala da crise do sistema colonial, nós vamos dividir, então, esse conteúdo aí em três partes. Três partes para deixar bem resumida e bem bacana a nossa aula sequencial Crise do Sistema Colonial. Vamos, então, falar sobre, né, as revoltas nativistas, vamos falar sobre as revoltas emancipatórias e também vamos falar sobre o período joanino. Beleza? Nesse ponto, então, pessoal, quando a gente falar da crise do sistema colonial, você consegue linkar a história do Brasil com a história geral. No período, então, do chamado século XVIII, nós estamos entrando aí na loja que nós chamamos de a crise do antigo regime. A crise do antigo regime, então, tem a ver com a ideia de que vai começar a haver novas ideias, como, por exemplo, o iluminismo. E nesse ponto, então, está acontecendo a queda das monarquias, né, nacionais lá na Europa, e a ideia, então, de que está surgindo novos pensamentos, como, por exemplo, a ideia de liberdade, igualdade, fraternidade, da famosa Revolução Francesa. Tudo isso linkado, então, está criando a crise do antigo regime, que vai de lá, então, também a crise do sistema colonial. Nesse ponto, entramos na história do Brasil, e faz muito sentido para a gente falar aí sobre a crise do antigo regime. Nesse ponto, então, pessoal, vamos pensar desta ideia. Nós podemos, então, falar sobre o que nós podemos, então, chamar de crise aqui do sistema colonial. Vem comigo! Vamos, então, dividir esse conteúdo em duas ideias, as revoltas nativistas e as revoltas emancipatórias. Nesta lógica, pessoal, pensa que revoltas nativistas têm a ver com a ideia de que movimentos que passaram, então, a contestar o poder da monarquia portuguesa e o próprio sistema colonial começaram a abalar o sistema colonial. Isso, então, vem desde lá do século XVI, XVII, principalmente, né? E a gente começa, então, a falar que no século XVIII começa a aflorar. Entre o século XVII e o século XVIII, está acontecendo as revoltas que são mais pontuais, assuntos locais, mas que abalam a organicidade do sistema colonial. Então, há a ideia de que algumas revoltas X você precisa lembrar, você precisa guardar o nome dessas revoltas para a gente poder, então, criar essa ideia de revoltas, por exemplo, chamadas nativistas. Temos alguns vídeos, tá, pessoal, de revoltas nativistas. Quando eu falar de algumas aqui, eu vou indicar aqui em cima para que você possa assistir aqui no link que vai passar das revoltas que eu já fiz aqui em outros vídeos, tá? Então, vamos pensar assim, ó, o bloco de revoltas nativistas. Questões locais, questões pontuais, tá? Temos a primeira revolta que acontece aqui em São Paulo, né, a chamada Aclamação de Amador Bueno, onde você tem entre 1641 uma ideia de que os paulistas, aqui, os chamados bandeirantes, não aceitaram muito bem a volta da União Ibérica e aclamaram um colono chamado Amador Bueno, né, para que ele, então, fizesse um rompimento com a coroa portuguesa, mas jurasse obediência à coroa espanhola. Assim, nesse ponto, né, o Amador Bueno, que era visto como colono de origem espanhola, ele não aceita com medo de uma represália da coroa espanhola, uma represália da coroa portuguesa, e então há um atrito ali entre os bandeirantes, né, e também os jesuítas, que não queriam aceitar esta condição de serem submissos à coroa espanhola. Eles então brigam com os jesuítas. O Amador Bueno da Veiga, o Amador Bueno, ele vai lá se refugiar dentro do mosteiro de São Bento. Há uma espécie de esfriar, a turma do deixar disso, né? Os freis aí beneditinos, lá do mosteiro de São Bento, aqui em São Paulo, né? Então o Amador Bueno não aceita o título de rei de São Paulo e ficou apenas na aclamação do Amador Bueno. Porque é visto como uma revolta nativista, porque criou uma animosidade em relação à coroa portuguesa, tá? Segundo movimento importante que vai acontecer, então, lá na região, né, onde nós temos
chamado Grã-Pará e Maranhão, mas especificamente do Maranhão, a chamada Revolta de Beckman. A Revolta de Beckman, em 1684, tinha como lógica uma aversão de um grupo de senhores de engenho, liderados por Tomás e Manuel Beckman. Eles então entraram em atrito contra a Companhia do Comércio do Grã-Pará e Maranhão, que não abastecia direito a região ali do Maranhão, e que também criava-se um único monopólio de produção e de trazer produtos para a região das colônias. Os caras monopolizavam preços, medidas, e irritava demais os senhores de engenho. E também, pessoal, eles abasteciam de escravos essa região. Às vezes faltavam escravos para a produção agrícola, e aí então os senhores de engenho da região acabavam então escravizando indígenas, o que entrava em atrito com os jesuítas. Então, os revoltosos da chamada Revolta de Beckman, né, expulsaram os jesuítas da região do Maranhão e fizeram uma aversão à Companhia de Comércio do Grã-Pará e Maranhão. Nesta lógica, então, a coroa portuguesa vai intervir, né, vão ser presos os envolvidos. O Emanuel Beckman, ele vai ser, então, preso e vai ser morto. Então, é uma revolta bem interessante, a Revolta de Beckman. Tudo bem? Isso lá no Maranhão. Temos, então, nosso terceiro movimento que você deve guardar, que acontece na região aqui das Minas Gerais. É a chamada Guerra dos Emboabas. Temos uma completinha aqui, tá? De Guerra dos Emboabas. Clica aqui em cima que você vai direto na Guerra dos Emboabas gravado, né? Diretamente lá de Minas Gerais, tá? A Guerra dos Emboabas, pessoal, aconteceu entre 1708 e 1709, na região, então, de Minas Gerais, onde coloca, então, uma briga entre os paulistas, né, bandeirantes, né, e os portugueses, tudo bem? Nesse ponto, eles estavam disputando a ocupação da região das Minas. E nesse ponto, então, pessoal, houve a derrota dos paulistas. O nome Guerra dos Emboabas vem por causa de que a linguagem tupi falada pelos paulistas, então, criava-se a ideia de que os portugueses eram forasteiros, eram estrangeiros, que estavam tomando conta do território onde os bandeirantes estavam explorando ali o ouro. Lembra que eu falei na aula passada, falamos sobre a questão aurífera? Então, nesse ponto, tem, então, a ideia da busca pelo ouro que os bandeirantes já faziam. Os paulistas são expulsos da região das Minas, é aí que é criada a capitania das Minas Gerais, tudo bem? E nesse ponto, então, os paulistas não podem mais explorar o ouro na região das Minas Gerais. Foram derrotados pelos portugueses na ideia da Guerra dos Emboabas. A terceira revolta, Guerra dos Emboabas. Temos também, então, um quarto movimento, que é conhecido como a Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates acontece em Pernambuco e tem como lógica, lá entre 1710 e 1711, uma competição entre os senhores de engenho da região, né, de Olinda versus os comerciantes da região de Recife. E esses comerciantes de origem portuguesa, chamados de mascates, eles estavam disputando pela independência ou a emancipação da região de Recife, que tinha como um porto a sua principal lógica. A ideia de que os senhores de engenho não queriam, de Olinda, não queriam que Recife se emancipasse da cidade de Olinda. E os comerciantes da região de Recife queriam a emancipação. Temos aula completa de Guerra dos Mascates, gravada diretamente lá de Pernambuco. Então, pessoal, qual que era a ideia? Os mascates, comerciantes, estavam utilizando muito o porto de Recife, e nesse ponto, então, eles entraram em atrito com os senhores, né, de engenho de Olinda, então a briga foi pela emancipação de Recife. Nesse caso, a coroa portuguesa vai tomar partido pela a ideia da emancipação de Recife, e Recife, então, vai se separar, vai se tornar uma vila autônoma de Olinda. E com o passar do tempo, tá, pessoal, o Recife vai se tornar uma importante cidade e depois vai virar a capital de Pernambuco, tudo bem? Guerra dos Mascates, a briga entre Olinda e Recife, e tendo como lógica aí a derrota dos senhores de engenho de Recife, perdendo, né, a autonomia sobre Recife, tá? Os senhores de engenhos de Olinda, perdendo a autonomia sobre Recife. Tudo bem? Então, essa quarta revolta, chamada Revolta e a Guerra dos Mascates, e aí nós temos uma quinta revolta nativista, que é chamada de a Revolta de Vila Rica, ou também a Revolta de Felipe dos Santos, que foi, então, em 1720, na região de Minas Gerais. Aula completinha aqui em cima, tá? E aí nós temos, então, a ideia, pessoal, de que essa revolta de Vila Rica tem tudo a ver com a ideia do fiscalismo português, porque foi criada na região das Minas Gerais as chamadas casas de fundição, que tinha como lógica a ideia da cobrança do ouro, que era bastante abusivo naquele período. Isso deixou os colonos lá da região das Minas Gerais muito bravos. E esse colono, comerciante, também estancieiro, também dono de mina, chamado Felipe dos Santos, organizou outras
outros correligionários, e passaram, então, a atacar as casas de fundição. Obviamente, né, que a coroa vai intervir, eles vão ser presos, e obviamente que Felipe dos Santos vai ser condenado, morto, enforcado, esquartejado. Então, primeira pessoa aí morta na região das Minas por uma sublevação contra o fiscalismo português. Tá? O que há de comum em todas essas revoltas nativistas? A ideia de que são questões pontuais, são questões locais. Não existe um caráter, uma ideia clara de que eles estão com uma intenção de fazer uma grande ruptura. Assim sendo, pessoal, nós vamos colocar todas essas revoltas como revoltas nativistas. Tá? Essas 5 revoltas são as mais famosas, né? Recapitulando rapidinho quais são elas, então, a aclamação de Amador Bueno, a revolta de Beckman, a guerra dos Emboabas, a guerra dos Mascates, e aí nós temos também a revolta de Vila Rica. Mas existem outras 2 revoltas que às vezes aparecem e mexem em vestibular, tá? Que é a revolta da cachaça e também a revolta do Maneta, que às vezes aparece também como revoltas nativistas. Ah, e também tem, né, pessoal? Às vezes acontece e cai como revolta nativista, tá? Nós já falamos dessa guerra lá na aula sobre a guerra de período açucareiro, que é também a insurreição pernambucana, a expulsão dos holandeses do Brasil, também é vista às vezes como revolta nativista. E também não podemos deixar de pensar que o vestibular vai se atualizando e também é visto como revolta nativista, a chamada Guerra dos Palmares, tá? Aquela guerra que eu também falei na aula de período açucareiro, que também é vista como revolta nativista. E também é conhecido como revolta nativista a Confederação dos Tamoios, a guerra contra os Tamoios, lá no período em que houve a invasão dos franceses. Pode acontecer, além dessas 5 revoltas nativistas pontuais, pode acontecer também essas revoltas como possibilidades de revoltas nativistas. Tudo bem? Bom, agora vamos falar sobre as revoltas emancipatórias. Nossa segunda parte da aula, as revoltas emancipatórias. Revoltas emancipatórias vêm de emancipar, libertar, romper. Então, está rompendo com o sistema colonial. Diferentemente das revoltas nativistas, as revoltas emancipatórias tinham como lógica um caráter revolucionário, um caráter de rompimento. Isso é muito importante. Caráter revolucionário, caráter de rompimento. Então, romper com esta lógica de dominação que estava, então, posta, colocada pelos portugueses. Tudo bem isso? Isso colocado, então, é muito importante. Desta forma, pessoal, você vai pensar, então, em 3 revoltas emancipatórias bem conhecidas. Bem, nós temos, então, numa sequência cronológica, a mais famosa revolta emancipatória desse período, que é a chamada Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira aconteceu em 1789, na região das Minas Gerais, aula completa, passando aqui em cima, gravada diretamente da Praça Tiradentes, lá em Minas Gerais. Inconfidência Mineira, o que você deve guardar como lógica básica de entendimento? Primeira coisa é entender que é uma revolta emancipatória, então já existia um sentimento de ruptura. A inspiração da Inconfidência Mineira, quem inspirou a Inconfidência Mineira? Obviamente que o pano de fundo da Inconfidência Mineira, que acontece no final do século XVIII, é a instrumentalização do pensamento iluminista, que já estava chegando no Brasil a partir das relações comerciais com os europeus, que já estavam acontecendo, vinham, né, de alguma maneira, com Portugal e por aí vai. Então, o iluminismo chega no Brasil, essas ideias iluministas chegam no Brasil, está acontecendo na Europa. Então, quem influencia muito o pensamento da Inconfidência Mineira é a independência dos Estados Unidos. Guarda isso, a independência dos Estados Unidos. Já tinha acontecido, isso motiva os colonos a achar que é possível fazer um rompimento com a coroa portuguesa. Nessa lógica, então, pessoal, nós vamos pensar que a Inconfidência Mineira tem como ideia central o fiscalismo português. A ideia daquele fiscalismo, cobrança do quinto, a derrama que incomodava demais os colonos. Nós estamos num período, então, que estava já caindo a arrecadação dos impostos na região das Minas Gerais, e isso, então, criava a ideia de que esses impostos eram muito abusivos. Isso vai incentivar os colonos a tentar pensar uma ruptura contra Portugal. A ideia é que você tem alguns partícipes e discussões que eram feitas e que eles estavam pensando no movimento, por isso o caráter de conspiração. A Inconfidência Mineira é uma conspiração, uma sedição. A palavra correta é sedição, que era um crime dentro do Código da Monarquia Portuguesa, certo? Nesse lógico, os caras pensaram uma ruptura contra Portugal. Isso é muito importante. Pensaram. Nesse ponto, temos alguns líderes importantes que você deve guardar, como Tomás Antônio Gonzaga, né? O Alvarenga Peixoto, e também o Cláudio Manuel da Costa, e, né, o famoso Tiradentes, que é conhecido como o Joaquim José da Silva Xavier, o vulgo Tiradentes, que era o grande orador, aquele cara que transmitia o movimento, principalmente para angariar o povo nessa possível revolta. A ideia dos caras é que, em um momento específico,
e seria aplicado a derrama. O que é a derrama? Aquela cobrança dos impostos devidos. Isso irritava demais a população e talvez eles iam se juntar para poder lutar contra a opressão da coroa portuguesa dentro do território aqui no Brasil. Bom, acontece que, né, nessa ideia, os burburinhos vão correndo, e chegou no ouvido, né, do governador das Minas Gerais, né, o Visconde de Barbacena, de que então haveria essa revolta que estava sendo conspirada e orquestrada por esses intelectuais, pensadores, e também, né, cara grande, né, o Tomás Antônio Gonçalves, pessoal, era juiz lá na região de Ouro Preto, certo? Bom, o governador das Minas Gerais descobre que haveria essa revolta, ele não decreta derrama, e aí então há uma traição do movimento. O traidor, então, Joaquim Silvério dos Reis, acaba então denunciando todo mundo, e aí então todos são presos, certo? Mas nem todos são mortos. O único morto é Tiradentes, porque ele é visto aí como o cara que não conseguiu fugir das acusações, e esse não fugir das acusações, né, cria-se então uma ideia de que ele era mais romântico e acabou aceitando o movimento para si, então ficou muito difícil de... Ele não é o cabeça do movimento, mas ele acabou morrendo por isso, tá? Temos uma aula completa aqui sobre a história de Tiradentes, que é muito interessante você ver o mito de Tiradentes, que é construído principalmente na República. Tiradentes é morto, é o único morto. Tomás Antônio Gonzaga, um dos principais líderes, foi deportado para a região de Moçambique, ainda deu certo lá em Moçambique, tá? Virou aí, casou com uma filha de traficante de escravos e tudo mais. Então, pessoal, alguns foram presos, outros foram, então, multados, só o Tiradentes foi morto na Inconfidência Mineira. Um dos caráteres principais da Inconfidência Mineira, pessoal, é o caráter do elitismo. É uma elite mineira pensante que queria fazer uma revolta. Eles não tinham claramente uma ideia sobre a escravidão ou o que fazer com a escravidão caso eles conseguissem fazer esta revolta. Então, não aconteceu a Inconfidência Mineira, não dá para saber qual seria o resultado. Mas é o primeiro momento republicano da história do Brasil colônia. Tudo bem? Segundo momento importantíssimo é a Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, que aconteceu em 1798, lá na região da Bahia. Essa revolta é um pouquinho mais interessante, tá? É uma revolta de caráter popular. Tinha a ideia de que soldados, alfaiates, o que eram alfaiates? Eles eram caras que faziam roupas, a maioria deles eram negros alforriados, como os principais líderes desse movimento, como, por exemplo, um dos principais líderes desse momento, os alfaiates, Manuel Faustino de Lira e João de Deus do Nascimento. E os soldados também que participaram desse movimento, o Lucas Dantas e o Luiz Gonzaga das Virgens. Então você vê então, pessoal, que é um movimento mais popular. Soldados, alfaiates, esses caras tinham uma ideia, né, inspirados na Revolução Francesa, de que eles poderiam, então, fazer uma revolta lá na Bahia, em Salvador, e conseguisse derrubar o governo e fazer um governo mais livre. Por quê? Porque eles entendiam, inspirados no ideal revolucionário francês, que era possível, então, aplicar uma mudança na sociedade a partir, então, desses movimentos populares. Eles já falavam sobre o fim da escravidão, eles tinham como participação popular. Bom, também não aconteceu, é uma sedição apenas, ele fica só no pensamento. E aí, nesse ponto, por ser uma sedição, eles foram presos principalmente na divulgação do movimento. Os caras colavam, então, aqueles cartazes nas paredes, dizendo, haverá revolução, vai ter um movimento. Eles iam se organizando, e obviamente que as autoridades chegaram nesses líderes, foram todos presos e todos mortos e enforcados. Então, os 4 líderes desse movimento foram mortos, na chamada, então, Conjuração Baiana. Tudo bem? E aí nós temos, então, a Revolução Pernambucana de 1817, que aconteceu em Pernambuco. E tem como lógica, né, uma revolução um pouco mais alargada do que as 2 anteriores, que foram sedições. Tem aula completa aqui sobre Revolução Pernambucana. Tudo bem, pessoal? Esta revolta emancipatória acontece no chamado período junino. Seria a terceira parte dessa aula, né, que nós vamos desmembrar e fazer em um outro momento, para a gente falar sobre o processo de independência do Brasil. Então, tem o período junino, que vai acontecer entre 1808 a 1821, e durante o período junino teve a presença da corte portuguesa aqui no Brasil. E aí aumentaram os impostos para poder custear a corte lá no Rio de Janeiro. Esse aumento de impostos da corte no Rio de Janeiro gerou a ideia de que a população, principalmente da região de Pernambuco, não aceitou esta ideia, porque eles estavam passando por uma série de problemas econômicos lá em Pernambuco. Né? A diminuição da produção açucareira e, sobretudo, né, uma grande crise de seca do ano de 1816, que estava deixando a galera muito
em mal lençóis. Então, o aumento dos impostos para custear a corte no Rio de Janeiro, mas a seca de 1816, faz com que os pernambucanos, então, juntem as suas mãos para tentar derrubar o governo português lá em Pernambuco e pedir a emancipação de Pernambuco. Tá? Participação do clero liberal, participação, então, de senhores de engenho, de população também, soldados. Então, a Revolução Pernambucana ela é mais alargada. Ela realmente aconteceu. Houve confrontos, os caras chegaram, então, a fazer um governo revolucionário, certo? Então, nesse momento, entre 1817, chegou a ter um governo. Diferente da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana, que não aconteceram, elas só foram pensadas, a Revolução Pernambucana aconteceu de fato, foi um governo muito curto, durou apenas 3 meses, mas eles chegaram a tomar o governo em Pernambuco. Mas as divergências internas do movimento, principalmente os senhores de engenho, não queriam o fim da escravidão. E a galera que eram ex-escravos, que eram forros, ou mesmo os próprios soldados de origem negra, e também a população pobre que participou do movimento, queria a libertação dos escravos. Começa a bater cabeça o movimento enfraquece, e nesse ponto, então, as tropas joaninas conseguem derrotar a Revolução Pernambucana, e aí, então, é o fim do movimento da chamada Revolução Pernambucana. Tudo bem? Então, essa Revolução Pernambucana é muito interessante porque ela aconteceu de fato, diferente dos outros dois movimentos. Lembrando que eles chegaram a proclamar a República de Pernambuco, né? Ou a República Pernambucana. Né? Então, você tem uma ideia de que é também inspirada pelos ideais republicanos e iluministas. Beleza? Pessoal, dentre essas conjurações, tem uma não tão famosa que acontece lá no Rio de Janeiro, que é chamada, então, de a Conjuração Carioca, de 1792. Né? Não chegou a ter grandes efeitos, né? Então, essas 3 são as mais famosas. Então, no caso aí, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana. Tudo bem, meus queridos? Bom, pessoal, depois nós continuamos essa aula para falar sobre o processo de independência do Brasil, ainda no final, na crise do sistema colonial com o período janino, e também nós vamos falar do processo de independência da América Espanhola junto desse contexto aí. Então, essa aula completinha aí de crise do sistema colonial, parte 1, nós vamos falar aí, falamos parte 1 e parte 2, falamos sobre, né, as revoltas nativistas e as revoltas emancipatórias. Você depois do vídeo, clique, compartilha, ative o sininho para receber a notificação. Vem com a gente, que você vai ter um curso completo até o vestibular. Valeu, tchau, tchau. Abraço.